A gente segue nesse assunto porque os comerciantes do litoral já reclamam de prejuízos causados pela interdição de uma das pistas lá da BR-277. A FETranspar, que reúne o setor de transportes do Paraná, também demonstra preocupação e cobra uma solução para o problema. Os proprietários de restaurantes, bares, pousadas, hotéis e lojas estão aflitos com os bloqueios que ocorrem nas rodovias. A cidade de Matinhos, no litoral do estado, e que está passando por diversas obras de melhorias, como o engordamento da faixa de areia da praia, estava aguardando um movimento maior de turistas. Mas com os incidentes registrados na 277, eles temem que possam ter, na verdade, prejuízos nesse fim de ano. O repórter Eduardo Escola esteve no litoral, conversou com os comerciantes e agora a gente acompanha a reportagem. Neste restaurante, a principal preocupação é com as compras que já foram feitas. A lentidão na estrada se reflete no movimento. O dono espera que até o fim de dezembro as coisas já estejam melhores. A preocupação é como que vai ser, né, depois aí do dia 25, que é realmente onde todo mundo desce aqui para o nosso litoral. Se hoje a gente já tem aí 3, 4 horas de parada na serra, aí, de atraso no trânsito, imagina com o fluxo de carro que vai quadriplicar daqui uns dias. É o nosso retorno que a gente espera, né, o ano inteiro para esse momento. A preocupação é ser realmente prejudicado. E a preocupação tem motivo. Muitos empresários resolveram investir nesta temporada. Isso porque nos últimos 2 anos sofreram os efeitos da pandemia do coronavírus. O que gerou tanta expectativa é a obra de engorda da faixa de areia, que além de mudar o cenário aqui da praia, poderia também atrair mais turistas para o litoral. Mas isso só vai acontecer se a BR-277, que há 2 meses enfrenta problemas por causa do desmoronamento, voltar ao normal. Precisa agora com a temporada, é urgente isso aí, nessa melhora. O litoral paranaense é tão pequeno, né, e é tão maltratado, coitadinho, né? E com isso aí aumenta bastante o turismo, só que a pessoa vai pensar 2 vezes por causa da estrada, né? Nesta loja de moda praia, movimento mesmo só das funcionárias que aproveitam o tempo livre para ajeitar as mercadorias à espera de clientes. O Eliseu vende produtos importados na feira há 7 anos. Em outras temporadas já tinha contratado até ajudantes nesta época. Eu já tinha 3 moços trabalhando, 3 funcionários, né? Esse ano não contratei ainda porque não tem movimento, não tem ninguém. A praia está morta, está deserta, infelizmente. E olha que o seu Aparecido está com saudades dos turistas que nesta época já estavam lotando o quiosque à beira-mar. Realmente está difícil, está muito difícil, né? A esperança é que os órgãos competentes liberem logo para que a gente possa ter aquela alegria, né, de trabalhar. Mas além do impacto no turismo que a gente viu agora na reportagem do Eduardo Escola e também na economia dos municípios do litoral, a interdição de uma das pistas da BR-277 também está causando prejuízos para o setor rodoviário. A Federação de Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, a FETranspar, está acompanhando a situação e cobra uma ação urgente do governo do estado e da União. O presidente da entidade, o coronel Sérgio Malucelli, reclamou da demora para a realização de obras nos locais de deslizamento. Estamos aí com prejuízo hoje, após a liberação da pista, com o trânsito lento, com prejuízo estimado em 35 milhões. Não se tem ninguém preocupado em dizer, tal dia nós vamos resolver. Os trabalhos são morosos. Aí, estão vindo aí. Nós vamos ter a safra, ano que vem já. Nós vamos ter agora, vamos começar agora, semana que vem já, o fluxo para o litoral de automóveis. Então você já está imaginando o transtorno. Se hoje está ruim, tem tudo para piorar. E ninguém te dá uma resposta plausível. Olha, ainda falando sobre os problemas com bloqueios nas estradas, o Ministério Público Federal do Paraná recomendou que a concessionária Arteres Litoral Sul e 4 órgãos públicos reforcem as medidas de controle de riscos na BR-376, na outra BR que nos liga ali ao litoral, nesse caso Santa Catarina. A orientação foi encaminhada à empresa na última terça, com cópia para a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, Agência Nacional de Águas, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e Defesa Civil do Paraná. No documento, o Ministério Público Federal pede atenção especial e agilidade no repasse de informações climáticas e das condições geográficas da região.
com a adoção de ações urgentes para acompanhar o volume de chuvas da região, o fluxo de veículos e as estruturas das encostas da rodovia. A recomendação do órgão ministerial também solicita que os órgãos envolvidos divulguem aos usuários, aos motoristas, um canal de comunicação disponível e de fácil acesso para a obtenção de informações seguras sobre as condições da estrada, do tráfego e do clima na região. Tá, e, portanto, né, a reclamação dos comerciantes, a reclamação dos transportadores, dos caminhoneiros, que sofrem aí muito com essa lentidão nas obras lá no litoral do estado. É importante dizer o seguinte, é claro que a gente entende que choveu demais, que é um fenômeno natural e que problemas podem acontecer. O que não dá para admitir é a lentidão na solução. Essa é a crítica aqui. Nós estamos em um estado que é a quarta economia do Brasil. Nós estamos falando de uma estrada que liga ao segundo maior porto do país. Então não é uma estradinha que liga duas cidades lá do interior, não. Mesmo se fosse, deveria ter agilidade nos trabalhos. Mas não é só isso. É uma estrada central para o país. E a gente vê essa lentidão toda e, é claro, quem paga a conta? Pagador de impostos, né? Os comerciantes do litoral vão ter que pagar todos os seus impostos em dia, todas as suas obrigações com o seu negócio, né, religiosamente em dia. E o governo federal e os poderes públicos envolvidos nesse negócio vão ficar ali enrolando. O DENIT estava nos enrolando há 2 meses. Quanto prejuízo causou para caminhoneiros? Vários que estão nos escutando agora, nesse momento, inclusive, que estão lá pegando a fila. Está demorando 4, 5 horas para descer a serra, uma viagem que demora 1h20. Está demorando 4, 5 horas. E não é só o tempo, que é muito valioso. É prejuízo mecânico. Superaquece motor. Quem está descendo a serra sabe, olha o acostamento. A Bia fez esse caminho aí, pode trazer o relato. Aí é o carro que superaquece, o caminhão que superaquece, é mais prejuízo. Então, está na hora de alguns gestores públicos terem vergonha na cara. Só que falta isso. Vergonha na cara e resolverem a situação que eles são pagos para resolver. O mínimo para qualquer órgão que faz a gestão desse tipo de estrada, que faz a gestão desse tipo de política pública, que é a questão de transportes, eles têm que ter um plano de emergência, Marco. A gente não está discutindo, e um dos comerciantes ali, né, trouxe a comparação de quando diminuiu a questão do volume de pessoas, comparando com a Covid, diferente de um caso de uma pandemia. O caso de desmoronamento, desbarrancamento, é uma tragédia, mas não é uma novidade na engenharia, não é uma novidade na geologia. As pessoas sabem o que isso pode acontecer e sabem, já é sabido na literatura, quem estuda engenharia civil, mecânica dos solos, sabe como lidar com esse tipo de problema e sabe que tipo de resposta deveria ser dada. É o tipo de situação que você precisa ter claramente um plano emergencial. Aconteceu isso, faremos aquilo. Quais são as empresas que talvez já estariam até... Existe um modelo de licitação, Mark, que você deixa licitado um registro de preço. Caso venha ter qualquer tipo de emergência, você simplesmente aciona as empresas já previamente registradas para ter uma resposta célere. Então, assim, instrumentos de gestão para conseguir lidar com esse tipo de problema existem. Agora, nem sempre tem a competência ou a boa vontade de se preocupar com as pessoas. As prioridades, muitas vezes, de quem está liderando esse tipo de órgão é outra. É cuidar da própria vida, cuidar do próprio salário, garantir que nessa transição de governo mantenha sua função gratificada ou conquiste uma. É isso. Então, pouco se importando com as pessoas que estão tendo um prejuízo enorme. Acreditavam que agora, com o fim, com a diminuição das restrições, conseguiriam recuperar aquilo que tem perdido desde 2020. Mas não. Novamente agora uma tragédia à brasileira, que é a corrupção, a incompetência, a omissão, está afetando essas pessoas. Então a gente precisa, de novo, aprender a lição. O que essa tragédia nos ensina? O que esse problema nos ensina? Opa, a NTT, no momento das concessões, ela vai precisar exigir, como a Bia falou esses dias, um monitoramento mais ativo, não mensal em algumas dessas encostas, mas talvez com uma regularidade maior nesse período de chuvas, para antecipar esse tipo de problema.
daqui a pouco, quando tiver a concessão aqui no Paraná do pedágio, espero que eles aprendam a lição, os bravateiros que falam simplesmente num pedágio de manutenção, entendam que isso não é a solução, que sejam incluídos instrumentos, Mark, para esse tipo de plano de contenção e de resposta emergencial. Porque é o seguinte, o que tem que nos diferenciar como seres humanos é a capacidade de aprender para não cometer os mesmos erros. Então, assim, é o que a gente espera. O mínimo é isso. A partir daí, a gente também espera a responsabilização das pessoas que cometeram esses malfeitos.